Nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizadas e o vídeo, as informações dessa tarde está bombando, recheado de informações do Corinthians. Será que Igor Coronado pode estar chegando no Corinthians? Temos informações quentinhas aí do jogador que já está prestes a rescindir com o Al-Ittihad. Eu vou contar essa história para você. Tem declarações do empresário do jogador. Enfim, vídeo recheado de informações. Vamos falar também sobre o Mateuzinho, sobre a escalação do time amanhã, sobre a estreia do Pedro Raul, sobre Federico Redondo, enfim, recheado de informações completas aqui para você no canal do Corintianeiro, para você ficar sabendo sobre tudo que acontece com o nosso Coringão, nosso clube do coração. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir humildemente para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, porque aqui trazemos notícias atualizadas do Timão todos os dias. Fiel, apenas um recadinho rapidinho, no vídeo de amanhã, eu costumo postar o vídeo aí entre 11h30 e meio-dia, como amanhã vai estar rolando o jogo, que começa a partir das 11 horas da manhã, o Corintianeiro vai vir aí com o pós-jogo e mais informações sobre o mercado da bola. Então amanhã, assim que acabar o jogo, já tem vídeo aí postado no canal do Corintianeiro. Então, sem mais delongas, como vocês sabem, não gosto de enrolação, vamos iniciar o vídeo aí falando sobre o Corinthians, que fará seu jogo amanhã contra o Novo Horizontino às 11 horas da manhã, com novidades em campo. E detalhe, Pedro Raul, titularzíssimo absoluto. Mano Menezes está correto, não tem o que esperar. Corinthians já tem que agir rápido, tem que pôr o que tem de melhor. O elenco é escasso, o elenco não é bom, é um elenco limitado, é um elenco ruim, um elenco que não consegue desenvolver um bom futebol. Então tem que pegar as peças que chegar e já pôr em ação. Então o Corinthians deve entrar em campo amanhã, desculpa, Fiel, com Cássio no gol, Fagner, Félix Torres e Raul Gustavo, fazendo a dupla de zaga com Félix Torres. E na lateral o Hugo, porque o Diego Palácio segue machucado. Diego Palácio aí com uma contusão no menisco aí no joelho. Então o jogador vai precisar passar por uma cirurgia e não joga amanhã. Fora que o Diego Palácio, Fiel, tinha entrado bem na partida contra o São Bernardo e veio aí a machucar e não estará à disposição tão cedo do Mano Menezes. A gente deve fazer uma dupla de meio campo aí de volantes com Raniel e Maicon. Matias Rojas segue como titular à frente, Fausto Vera perde posição novamente. Então Matias Rojas aí fazendo essa posição de meio ofensivo. E no ataque a gente vem com Romero, Pedro Raul e Yuri Alberto. O Corinthians vem com esses três atacantes aí, Romero, Pedro Raul e Yuri Alberto. Eu quero que vocês comentem aí, Fiel, o que vocês acharam dessa escalação? Vocês acham essa ideia legal, a gente colocar o Pedro Raul e o Yuri Alberto na ponta? Eu acho que é uma ideia que deve tentar, porque o Yuri Alberto é um cara de bastante velocidade. A gente já viu que de centroavante não dá para ele jogar. Ele é bem limitado, bem fraco. Vamos ver se na ponta, quem sabe aí, ele não consegue render bons frutos para o Timão. O técnico do Flamengo começou a colocar na época o Dorival aí, o Gabigol e o Pedro. É óbvio que são outra dimensão de jogador, mas deu muito certo. Muita gente falou que não daria e deu. Quem sabe Pedro, Raul e Yuri Alberto aí possa dar certo no Corinthians. Fiel, queria trazer aqui uma informação importantíssima aqui para vocês, que é o Mano Menezes está ameaçadíssimo no cargo do Corinthians, tá? Tem informações que tem gente dentro do Corinthians que já quer a cabeça do treinador. Na minha opinião, eu acho um erro. Eu acho que o Corinthians deveria manter o Mano Menezes. É um cara que sabe montar bons times e o time do Corinthians é limitado. Apesar que o Mano Menezes não vem numa crise só agora. Essa crise do Mano Menezes vem desde o ano passado. Desde aquele 5-1 que tomamos do Bahia dentro da Neoquímica Arena. E os outros jogos também. Mano Menezes não consegue fazer esse elenco atual desenvolver nenhum planejamento de jogo, tá, Fiel? Nenhuma estrutura tática. O Corinthians está muito limitado aí, está com muitas carências também, mas está muito limitado futebolisticamente. E com isso vem ganhando aí uma sustentação instável no Corinthians, em que pessoas aí já, pessoas importantes, grande influência no Corinthians, já quer a cabeça do treinador. E caso o Corinthians perca o jogo de amanhã,
a situação do Mano Menezes passa aí a começar a ficar realmente insustentável no Corinthians. Então é de suma importância que o Corinthians vença a partida de amanhã, e não só por isso, porque aí o Corinthians tem que se classificar também no Paulista. Já pensou? O Corinthians deixar de se classificar no Paulistão? Seria aí já a primeira falha da gestão Augusto Melo, que está demorando, na minha opinião, no mercado da bola a trazer os reforços. Por isso que o Corinthians está nessa draga. Entendemos também que o Corinthians está queimado no mercado, graças à gestão passada, mas o Augusto Melo tem que dar um jeito aí de acelerar esse processo para o Corinthians se tornar forte o quanto antes. Aliás, temos duas patrocinadoras com alto valores financeiros, com alta liquidez, que é a Vaidbet e a Brax, que é responsável pelas placas publicitárias da Neoquímica Arena. Então o Corinthians aí agilizar esse processo o mais rápido possível para a gente se tornar um time forte, um time sustentável, para a gente voltar a ser o que era Corinthians, tá, fiel? Então, situação do Mano Menezes aí pode se prejudicar ainda mais em caso de derrota amanhã. Mas é óbvio que aqui é timão. A gente vai fazer uma partida fácil, uma boa estreia de Pedro Raul. Quem sabe o Yuri Alberto desencanta também. E a gente se classifica no Paulistão aí para dar tempo da chegada de novos reforços que vamos falar daqui a pouco. Por falar agora em mercado da bola, fiel, Mateuzinho, que o Corinthians aí, que o Augusto Melo estava com uma convicção que iria dar certo a contratação, está praticamente quase tudo acertado com o Grêmio. Tá, fiel? O Corinthians, além de desistir da contratação do jogador, o Corinthians não vai correr mais atrás do Flamengo. Aquele Braz, diretor do Flamengo, é um cara difícil de negociar. O Flamengo ficou com birra do Corinthians, porque já dava como Mateuzinho como jogador certo do Corinthians, já treinava no clube, aí teve divergências no contrato, Mateuzinho precisou voltar e agora está quase tudo certo com o Grêmio. Fiel, a proposta do Corinthians para o Mateuzinho era de 4 milhões de euros, equivalente aí a um pouco mais de 21 milhões de reais. Não é possível que com 21 milhões de reais o Corinthians não consiga contratar um lateral melhor que o Mateuzinho. É isso que eu fico indignado. Os Corinthians procuraram no futebol do Sul da América ou até mesmo no Brasil, tenho certeza que conseguimos achar aí um lateral bem melhor que o Mateuzinho, pô. Então manda o Flamengo e tomar caju, porque com todo respeito ao Mateuzinho, que deu preferência para o Corinthians, dispensou o Botafogo para jogar no Corinthians, reconhece a grandeza do Corinthians, Mateuzinho não tem nada a ver, mas o Flamengo está emperrando, quer vender para o time, manda esse Flamengo. Só que o Corinthians também tem que fechar as portas para o Flamengo, fiel. Quando for negociar jogador, o Corinthians tem que fechar as portas e dificultar as negociações, assim como o Flamengo faz com o Corinthians. Mas eu quero que vocês comentem aí sobre a situação do Mateuzinho e sobre a escalação do timão que eu passei agora para vocês, se vocês entrariam com esse time em campo ou não. Ainda sobre o mercado da bola, fiel, eu trouxe aqui para vocês que o Augusto Melo conversou com o Christian, tá? Que é o presidente do Argentinos Júnior, tá? Deixa eu ver o nome dele aqui que é complicado. Christian Malaspina, presidente do Argentinos Júnior. O Corinthians conversou com o presidente, disse que irá pagar. Preste atenção na informação, fiel. Eu trouxe essa informação no vídeo de hoje, hein? E tô repetindo aqui de novo porque temos novas informações. Christian Malaspina e Augusto Melo conversaram. Augusto Melo pediu desculpa em nome do Corinthians pelo atraso nas parcelas de Fausto Vera, tá? O presidente do Corinthians disse que vai pagar a dívida de 17 milhões com juros já embutido, que é o total de 17 milhões de reais aí. Vai pagar essa dívida antes do prazo da FIFA. A FIFA deu 45 dias para o Corinthians acertar a dívida com o Fausto Vera para o Argentinos Júnior. Em caso de não acerto, o Corinthians entraria no transfer ban, mesmo a janela tendo fechado até lá. Quando abrir novamente a janela, o Corinthians não poderá contratar mais ninguém em caso de não pagamento. Mas o Augusto Melo já conversou, já disse que pagará essa dívida antes do prazo determinado. Em outras palavras, Augusto Melo assumindo broncas do Duílio Monteiro Alves, da gestão passada, que só prejudicou o Corinthians. Essa gestão passada fez tudo, menos torcer para o Corinthians, menos gerir para o Corinthians, menos criar uma gestão, uma administração para o Esporte Clube Corinthians. O que ela fez foi só prejudicar o timão. E aí Augusto Melo aí pagando as dívidas
que o Duílio Monteiro Alves não pagou. Aí é fácil fechar no azul, né, Duílio Monteiro Alves? Você não paga as dívidas, deixou de pagar o Fausto Vera, é lógico que sobra dinheiro em caixa, mas na hora de acertar as dívidas, que é bom, você vazou e deixou o Corinthians na berlinda aí, Corinthians queimado no mercado. Qualquer jogador que o Corinthians vai negociar hoje tem que dar 40% de entrada do valor do jogador. É difícil negociar, graças ao que você, André Sanches, essa gestão, renovação e transparência trouxe para o Corinthians. Mas a questão do Federico Redondo é que pode existir negociação sim. O presidente do Argentino Júnior, é óbvio que existiu uma birra com o Corinthians e do Duílio Monteiro Alves. Augusto Melo explicou que é outra gestão, outros comandantes, diz que vai pagar a dívida em prazo determinado. A FIFA deu 45 dias, Augusto Melo prometeu pagar antes e já revelou o segredo sobre Federico Redondo, que pode ter Fausto Vera envolvido na negociação em uma troca aí, e é óbvio com uma volta de valor financeiro, tá fiel? Notícia importante aqui do canal do Corintianeiro, é óbvio que não está tudo certo, não está concretizado, muito menos avançado, mas existe um interesse e existe negociação aberta. O Corinthians já vai pagar, vocês podem me cobrar aí essa dívida de 17 milhões já nos próximos dias para liquidar a fatura com o Argentinos Júnior e o Corinthians ficar livre aí para negociar o Federico Redondo com o Argentinos Júnior, tá fiel? Então, informação importante aí, eu quero que vocês comentem, porque a sua opinião é de grande valor, tá vendo? Não, você tem que deixar seu like e se inscrever nesse vídeo. Aqui o Corintianeiro mastiga a informação e traz detalhada para você, fiel. É muito importante que você deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Eu vou agradecer demais e pode comentar aí, é só você comentar. Comenta aí que eu vou responder os seus comentários. Eu respondo todos os comentários sem exceção. Quem é acostumado a comentar aqui no canal sabe que eu não deixo ninguém no vácuo. Porque agora vamos falar aí sobre a última notícia do Corinthians, fiel. Igor Coronado rescindido com o Al Ittihad, faltando apenas alguns detalhes burocráticos para rescindir. Ele mesmo com seu empresário estão rescindindo o contrato, faltando apenas alguns detalhes, de forma amigável, ele abrindo mão de direitos aí, de imagem, de luvas, amigavelmente, e o destino do Igor Coronado é simplesmente o Brasil, tá, fiel? Então é muito importante aí, o seu empresário, Rafael Brandino, deu declarações, deu entrevista no Globo Esporte, revelando que o jogador está de malas prontas para o Brasil, fiel. Então, Igor Coronado, que tem super interesse de Corinthians e outros times brasileiros, conseguiu rescindir seu contrato. Nos próximos dias ele já vai estar de mala pronta para o Brasil e o seu destino é algum clube brasileiro. Porque se ele está vindo para o Brasil, se ele rescindiu, é porque tem conversas avançadas com algum clube brasileiro ou até mesmo um acordo já fechado verbalmente. A grande questão é, o Corinthians sempre demonstrou interesse em Igor Coronado. Nunca negou que não tem interesse no jogador. Inclusive, o jogador foi consultado pelo Cifute do Corinthians e aprovadíssimo, tá, fiel? Que o Igor Coronado, além disso, tem influência, tem números bons, estatísticas boas lá. E eu trouxe alguns vídeos passados que ele teria aceitado reduzir salário para jogar no Corinthians. Aqui do canal Corintianeiro eu trouxe para vocês, é só vocês procurarem. Igor Coronado aceita reduzir salário para jogar no Corinthians. Corintianeiro, você está dizendo então que cravou, Igor Coronado é do Corinthians? Não, fiel. Eu não tenho essa informação se o Corinthians fez uma proposta em caráter oficial para o Igor Coronado. Mas digo para vocês que o Corinthians é um dos principais clubes a trazer o jogador. Aqui dos clubes de São Paulo tem dois interessados no Igor Coronado, que é o Corinthians e o Flamengo. E no Rio, em São Paulo, Corinthians e Palmeiras, e no Rio, Botafogo e Flamengo. Palmeiras entrou na briga por Igor Coronado também. Então em São Paulo temos dois times e no Rio dois times. Existem mais clubes brasileiros também, mas não estão aí cogitados a conseguir trazer o jogador. Os principais são esses quatro clubes: Corinthians, Palmeiras, Flamengo e Botafogo, tá, fiel? Então eu acredito que o destino do Igor Coronado seja um desses quatro clubes. Pode ser que o Corinthians já tenha um acordo verbal fechado com o jogador.
Eu não tenho essa informação, não vou omitir para vocês para denegrir a minha imagem ou trazer qualquer tipo de fake news. Mas a notícia é que ele rescindiu seu contrato com a Al-Ittihad. Falta apenas detalhes burocráticos. O seu empresário Rafael Brandini já deu informação que o destino dele é o Brasil. Falta apenas alguns detalhes. Diz que ainda brincou que está de malas prontas para o Brasil. Entrevista aí, tá, fiel? Então, notícia importantíssima aí. Igor Coronado retornando ao Brasil. Agora, as chances de vir para o Corinthians existe? É claro que existe. O Corinthians sempre demonstrou interesse. O Corinthians colocou o jogador para tentar ser aprovado pelo Centro de Inteligência de Futebol, que é o Cifute no Corinthians. Então, se o Cifute aprovou, o Corinthians pode ter feito uma proposta oficial para o jogador. Eu disse no vídeo também que ele aceitaria reduzir salários para jogar no Corinthians. Aceitaria reduzir salário para jogar no Corinthians. Então, quem sabe, preste atenção, fiel, para depois vocês não me cobrarem de forma equivocada. Quem sabe, Igor Coronado já não tem um acordo verbal com o Corinthians, que assim que liberar, assim que rescindir, ele vem para o Brasil para se apresentar no Timão. Quem sabe, né, fiel? Não estou cravando aqui, mas é uma notícia interessantíssima, porque ele já vai rescindir agora nos próximos dias, já está quase tudo certo, ele abriu mão de direitos de imagem, luva, um monte de coisa lá para conseguir. O seu empresário deu declarações, confirmou essa rescisão, que falta pouca coisa, e o jogador está de malas prontas para retornar ao Brasil. E espero que seja o Corinthians, porque quero trazer algo importante aqui para vocês, fiel torcida. Por quê? O Rodrigo Garro, com todo respeito ao Rodrigo Garro, pelas informações que temos de treinamento, o Rodrigo Garro, ele não é aquele meio articulador nato, estilo Renato Augusto, aliás, longe disso. Rodrigo Garro é um bom jogador, as informações é que ele bate muito bem na bola, distribui o jogo, tem habilidade, mas longe de ser aquele articulador nato. O que é aquele articulador nato? Aquele cara que arma a jogada, que põe o jogador na cara do gol. Ele não tem essas características, ele até faz, mas não é a sua principal característica. Diferente do Igor Coronado, que é aquele meia ofensivo nato, aquele meia ofensivo de fato, um jogador que arma a jogada, que cria, que coloca o jogador na cara do gol em condições de gol, tá? Rodrigo Garro ainda temos informações que não é esse atleta. Inclusive, temos informações que ele está treinando bem, mas definitivamente não consegue armar jogadas. Então, mesmo que o Igor Coronado não venha para o Corinthians tem que pensar num jogador no meio de criação, porque nós já sabemos o que aconteceu com esse Corinthians quando o Renato Augusto não jogava. Corinthians era um sem um meio ofensivo, e com o meio ofensivo era outro. Quando o Renato Augusto jogava e conseguia distribuir o jogo, conseguia armar as jogadas, o Corinthians era um time totalmente diferente. Tanto é que se criou uma Renato dependência. Sem o Renato Augusto, o time não produzia, que é esse mesmo time que estamos vendo, sem armador de jogada, porque o Matias Rojas não consegue desenvolver esse papel. Então, com o Rodrigo Garro também não vai ser diferente. Pode dar outra cara para o time, já que a chegada do Pedro Raul, com o Rodrigo Garro chegando por trás, ele pode até mascarar esse papel de armação, mas o que eu estou dizendo é que não é a principal característica do Rodrigo Garro. Rodrigo Garro vai fazer gols porque ele bate bem na bola, chega bem, distribui, mas não arma. Diferentemente do Igor Coronado se vier. Aí já pensou se vem, fiel? Aí, gente, Igor Coronado, Pedro Raul, Garro. Pô, o Corinthians vai tomando forma, vai tomando corpo. E existe a chance do destino do Igor Coronado ser o Corinthians sim, tá? Porque o Corinthians é, na minha opinião, o maior clube do Brasil. E está com interesse no jogador, foi aprovado no Cifute, só não temos informações da proposta oficial. Logo, logo é obviamente que vai estourar e eu vou trazer aqui para vocês atualizadíssimo aí, de forma totalmente atualizada, para a gente saber tudo o que acontece com o nosso timão. E amanhã rumo à classificação no Paulistão, amanhã é ressurgência do Corinthians aí, tenho certeza que o Corinthians vai ganhar fácil aí para o Corinthians começar a ressurgir, se classificar e dar tempo aí desses perspectivos reforços chegarem no timão. Fiel, gostaria de agradecer demais a sua presença, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, é importantíssimo. E vai Corinthians!